Ok, pessoal? Então, espero que vocês estejam com ânimo para a gente iniciar a nossa nova disciplina. Então, vamos à aula 1 do livro didático de vocês. Vocês podem observar nessa figurinha aqui, né, que a gente colocou para ilustrar a administração de materiais. Mas a administração de materiais que nós vamos ver, ela tem um conceito um pouco mais amplo para essa nossa disciplina. Então, qual que é o objetivo da nossa disciplina, pessoal? Tratar de assuntos relacionados às dimensões técnicas e pedagógicas da administração de materiais, ok? Que estão para além da organização do espaço físico de um depósito, como mostra aquela figura, pois dizem respeito à constituição de identidade educativa voltada às preocupações com o uso racional de recursos materiais e a cultura do não desperdício, ok? Então, o objetivo da nossa disciplina é fazer com que você, enquanto administrador público, né, enquanto técnico lá na sua unidade de trabalho, você não seja somente um organizador de materiais, mas que você também contribua para o uso racional do recurso público, ok? Que nós trabalhamos essa consciência ao longo dos módulos das nossas disciplinas. Então, vamos continuar. O livro didático de vocês tem 4 unidades. Cada uma dessas unidades será dividida em 2 aulas. Então, a unidade 1, ela foi dividida na primeira aula no conceito de gerenciar e administrar. Ok? Nós já trabalhamos, pessoal, nos módulos anteriores, principalmente na disciplina de teorias administrativas, a respeito dos conceitos de administrar, os conceitos de gerenciar, né? A partir desse módulo, nós vamos trabalhar um pouco, com um olhar um pouco diferenciado, esses 2 conceitos, ok? Nós trabalhamos na disciplina de trabalho escolar e teorias administrativas, esses 2 conceitos de tendência burocrática e tendência democrática, que eles foram desenvolvidos. Tendência burocrática, ele teve, né, amplo emprego entre as décadas de 30 e 70. E a tendência democrática, ela já começou a ser, esse conceito começou a ser trabalhado dentro das unidades de ensino a partir da década de 80. Okay? Então, nós temos aqui as figuras para vocês lembrarem a ideia da tendência burocrática, né? Aquela ideia do gestor que não era bem esse papel de gestor, era um chefe que ele tinha um grande número de responsabilidades e vários funcionários, né? A tendência burocrática gosta muito dessa ideia de hierarquia, né? De que cada pessoa tem a sua função definida, né? Dentro dessa pirâmide, por assim dizer, e ali no topo nós temos o chefe que concentra um grande número de atividades e responsabilidades. Aí nós também trabalhamos, né, com a ideia de que isso não era muito saudável, porque quando fosse necessário a alteração, a saída desse chefe, você não teria pessoas capacitadas, né, para ocupar aquele cargo de chefia. Então, vamos verificar o conceito no dicionário das palavras administração e gestão que nós vamos explorar hoje. Administração, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de administrar, ação de governar ou de gerir. Que pode ser o quê? Empresa, órgão público, uma escola, né? Já a gestão, a ideia é de administração também, né? De um mandato público. Então, vocês podem observar que os conceitos, eles são
bem parecidos, né? Então, professora, então por que a gente vai falar disso na aula? Porque no dicionário os conceitos são parecidos, mas na realidade, dentro das esferas administrativas, esses conceitos, eles têm uma diferença bastante sensível. Então, a administração, né, sob um enfoque técnico, é o processo racional de manutenção de controle sobre um grupo, uma situação ou uma organização, né, de forma que garanta os melhores resultados. Observem bem, leiam novamente, manutenção de controle. Então, a principal característica da administração é a ideia do controle, né? Lembra um pouco que tendência burocrática. Nós temos um chefe, né, que fica responsável por todas as ações, toda a tomada de decisões de um grupo. Os principais pressupostos do conceito de administração, né, do ato de administrar. Então, manutenção do controle sobre o ambiente de trabalho e o comportamento humano. A maior responsabilidade do administrador está em obter e garantir recursos necessários para o perfeito funcionamento da unidade. Na escola, nós observamos essa figura no papel do diretor. Também a importação de modelos que deram certo em outros contextos. Também vamos frisar aqui, ó, em outros contextos. Não são modelos que foram desenvolvidos ali no seio da comunidade, né, naquela realidade, mas são modelos que foram importados de outros contextos. E os membros da instituição devem estar dispostos a aceitar e executar o que for estabelecido pelo diretor. Então, nós, novamente, tendência burocrática, ok? Então, comecem a ligar todos esses conceitos com as aulas das disciplinas anteriores, porque vocês vão começar a ver como isso faz sentido e como que é importante nós mudarmos essa postura, essa visão de administração que nós temos dentro das escolas. E gestão. A gestão, ela é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação efetiva e consciente das pessoas envolvidas nos processos decisórios em todas as instâncias de seu trabalho. Então, gerir, comparando com a administração, é algo mais do que administrar. Corresponde a um sentido mais amplo da administração, que requer a superação de vícios administrativos, como a centralização de poder e de ações também, além do compromisso com processos decisórios participativos. Então, observem, qual que seria então a diferença entre gestão e administração? Semanticamente, elas vão apresentar o mesmo conceito, que é justamente de gerenciar, de administrar, de cuidar. A diferença é que o ato de administrar, a ele é conferida a característica de centralizar, e o ato de gerir, a gente atribui a característica de ações participativas, decisões em conjunto. E você observa claramente aquelas tendências, tendência burocrática, tendência democrática. Então, essas palavras, administrar e gerir, elas são separadas por essas características. E temos a gestão autoritária, né, que é a centralização das tomadas de decisão. A gente fala para a professora, você acabou de falar que gestão vem do conceito de participação, né, coletiva. Como que você joga gestão autoritária agora? Aí é que tá. Depois da década de 80, começaram a misturar um pouco esse conceito de administrar
e gerenciar, né, professora Andréia? Isso. Aí o que aconteceu? Acabou que administrar virou um sinônimo de gerenciar e começaram a criar aquela ideia de uma administração autoritária, de uma administração burocrática, a ideia de gestão democrática, gestão autoritária. A gente diferenciou e a gente hoje ainda vê requisitos tanto de uma quanto de outra, né, dentro das instituições. Se vocês analisarem, vocês vão ver traços aí de uma gestão autoritária, traços de uma gestão democrática. Aí depende muito aí de onde você está, de qual perfil da pessoa que está responsável pela esse gerenciamento, né? Então aí às vezes eles buscam aí deixar bem claro esses traços que também impedem aí a participação dos demais membros da equipe. Então é importante que você saiba diferenciar para que você realmente veja os benefícios da gestão democrática, que tem muitos benefícios. Exatamente, professora. Então a ideia é essa, pessoal. O ato de administrar e de diferenciar, nós dissemos as características, só que dentro principalmente dos ambientes escolares, como a professora falou, nós chamamos todo esse processo de gestão mesmo. Só que para separar essas características, gestão democrática, gestão autoritária. Só que como ela falou, no ambiente real, essas características elas se mesclam e ela depende não do ambiente, mas depende do gestor. Isso, né? Do gestor e também muitas vezes a gente fica como membro, como pacífico, né? A gente elege, né? Nós estamos aí dentro de um processo de gestão democrática, elegemos as pessoas que estão à frente desse gerenciamento, que são os diretores, mas elegemos pessoas que têm um perfil autoritário, né? As pessoas que gostam de manter o controle, mas o controle que impede a participação. O controle não é errado, você manter o controle, você manter a ordem não é errado, mas às vezes a gente não impede que o outro participe, impede que o outro questione. Então, nós temos também que ver sujeitos ativos também dessa situação aí de gerenciamento. Exatamente, até porque, como nós frisamos, a questão de chefia, ela é passageira. Então, você tem que estar a par da realidade do seu local de trabalho. Você tem que questionar, não é brigar e ficar implicando com a pessoa porque ela é chefe, mas você tem que participar de todas as tomadas de decisão, ok? Então, essa que é a importância do que a gente chama de gestão ou de gestão democrática. É que é importante, como a professora Andréia falou, ter alguém à frente, alguém que possa tomar as decisões corretas para a comunidade, porque senão vira uma anarquia, né? Mas, com relação à participação, é importante que toda a comunidade participe, porque quando todos participam, a ideia que você passa para o seu aluno, para a comunidade em torno da sua escola, é que todos vocês se importam com o seu ambiente de trabalho, que vocês estão zelando pelo patrimônio público, zelando pela qualidade do ensino. Então, por isso que é importante, e nós sempre frisamos em todas as unidades, a importância da gestão democrática, da gestão participativa, certo? Então, nós dissemos que hoje mesclam bastante esses conceitos de gestão. Então, para separar a gestão democrática da administração, né, que ela passa esse ar de autoritarismo, então criou-se o termo gestão autoritária, que é bastante comum dentro das instituições, tanto públicas quanto privadas. Então, a ideia da gestão autoritária é centralização das tomadas de decisão, tá? Na escola, figura do diretor, tudo se concentra no diretor. Do professor em sala de aula, né? Aquele professor que fala, ops, sou professor, todo mundo vai só me ouvir, ninguém fala, né? Em determinados grupos dentro da escola. E a ideia de que basta ao diretor e aos seus auxiliares mais próximos o domínio de conhecimentos e técnicas de gestão que orientam o trabalho escolar. E a gestão democrática, a ideia de que todos os sujeitos devem conhecer os princípios da gestão e interferir nos processos decisórios da escola. E
a participação coletiva nas ações que objetivam garantir o alcance das grandes metas definidas pela escola. Então, lembrando assim, essa questão, nós vimos características da gestão autoritária e estamos agora vendo características da gestão democrática e parece que essa gestão democrática é algo quase inatingível, quer dizer, todos os membros da escola participando das tomadas de decisão, né? Geralmente, as decisões são concentradas num pequeno grupo. As pessoas estão mais próximas do diretor, né? Ou só na figura do diretor e do vice-diretor. Então, os demais ficam à margem das tomadas de decisão, ficam sem conhecer o que realmente a escola tem de verba, a escola tem de patrimônio, quais as metas que a escola pretende alcançar. Então, todos ficam à margem apenas como meros espectadores. E a gestão democrática, não, ela envolve todos os atores. A gente pensa assim, é algo que é inatingível, é algo que a gente não vai conseguir, mas é tão difícil a gente se dirigir ao diretor e falar, eu quero participar dessa reunião, que geralmente o que a gente observa nas escolas, as reuniões são centralizadas, diretor, vice-diretor, supervisor, orientador e os professores. E o pessoal da secretaria fica deixado de lado, o pessoal da merenda fica deixado de lado, da portaria. Mesmo que seja uma reunião meramente pedagógica, na questão de conteúdo, todos os membros devem ser envolvidos, porque todos participam, né? Se você está falando sobre calendário escolar, você tem que chamar o pessoal que fica na portaria, o pessoal que fica na secretaria, porque eles têm também o direito de ter conhecimento do que foi alterado, do que foi melhorado, Então, eu acho que isso é um caminho que a gente tem que buscar, pelo menos começar a construir, porque senão a gente sempre vai ter uma escola centralizada num pequeno grupo. Exatamente. Mas nós estamos caminhando, né, professora, para esse sonho, né, que é o ideal para as nossas escolas, que é essa questão da gestão participativa, porque realmente é algo difícil de conciliar, você ter várias opiniões, vários comportamentos e você conseguir equilibrar todas essas opiniões, todas essas intervenções. Mas por isso que é importante que a escola tenha à frente um bom gestor, porque a ideia do gestor é conseguir conciliar todas esses temperamentos dentro da instituição. Porque conflitos, como a professora falou, sempre vai haver conflitos, né? A gente tem ideias diferentes, pessoas diferentes, né? Opiniões, vivências, né? No decorrer da vida diferentes. Isso vai interferir, claro, na personalidade, no convívio, mas a gente precisa gerenciar isso e trazer a nosso favor. Imagina você ser convidado a participar de uma tomada de decisão. Claro que você vai se envolver, você está participando daquela força-tarefa ou daquele projeto, então você se sente envolvido e você se sente motivado. Se você for colocado de lado, realmente é como você vira um mero espectador e fica difícil realmente você dar alguma contribuição, né? Pois é, e também tem que evitar isso, porque, por exemplo, eu já trabalhei em instituições que as pessoas, que existe até abertura da gestão para manifestação e tudo, mas fica aquela coisa, né? Eu não sou pago para isso, né? Quem está ganhando a gratificação é fulano, né? Eu não vou fazer isso. Então, a gente tem que ser maduro, tem que pensar que aqueles cargos, aquelas pessoas, elas são passageiras. Quem vai ficar ali na escola até que ocorra o contrário é você. Então, você tem que participar, tem que ajudar, tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, porque você faz parte da escola, né? Então, isso é muito importante. E nós vimos, resumindo o que nós vimos sobre gestão democrática, nós temos as principais características: a democratização, a importância que se dá às pessoas, né? Conhecimento das decisões, entendimento, busca e realização. Então, resumindo, gestão. A ideia que esse módulo quer passar para você é de que é uma relação entre gestor
e pessoas. E a administração é uma relação entre gestor e materiais. Por isso que essa disciplina é administração de materiais e não gestão de materiais. Por isso que a autora quis frisar essa importância para que você compreendesse por que a gente tem algumas disciplinas com nome de gestão, outras de administração, já que é tudo a mesma coisa. É porque esse é o conceito. Gestão é um termo que prefere-se cunhar quando você trata da relação chefe-pessoa, administração, pessoas. E a administração é a administração para coisas, para patrimônio, ok? E uma coisa muito importante que a gestão democrática ou simplesmente gestão necessita para se desenvolver bem numa instituição é a autonomia, pessoal. A autonomia ela é uma das características mais importantes da moderna administração pública. Ela é a capacidade de se administrar com independência, com liberdade, só que não significa que não tenha que ter responsabilidade. Lembrem, né, daquele ditado, sua avó falava, não confunda liberdade com libertinagem, menino. Então não é porque a instituição ela tem que ter autonomia, tem que ter independência, que significa que as coisas vão ser feitas todas com falta de ordem, com falta de responsabilidade, sem conscientização. Tem que ter, sim. Por isso que é dada autonomia, porque a ideia é de que as pessoas que estão na instituição, elas têm maturidade, elas têm responsabilidade e elas sabem dos anseios daquela instituição. Então, por isso que é dada autonomia, ok? Mas, conceituando, autonomia, ela é vista como a possibilidade e a capacidade institucional das escolas implementarem projetos pedagógicos próprios, nascidos dos anseios e das demandas dos segmentos que compõem sua comunidade. Então, imagina, professora Andréia, lá na escola onde você trabalha, falam assim, ó, a partir de hoje nós encontramos um modelo, um projeto pedagógico lá do Sudão. Está dando super certo lá. Então, a partir de hoje, na escola da professora Andréia, todo mundo vai seguir o modelo do Sudão. Aí vocês imaginem que você tem todas as diferenças culturais, né, geográficas, uma série de fatores que talvez vão fazer com que aquele modelo do Sudão não dê certo na escola do Brasil e da professora Andréia. Até mesmo se você pega um modelo de um outro estado, não significa, mesmo sendo do mesmo país, não significa que ele vai chegar aqui e vai dar certo também. Por isso que é dada autonomia para que as escolas possam, eles têm um modelo a ser seguido, tem uma diretriz, mas eles podem trabalhar e direcionar essas diretrizes para as necessidades locais, certo? Às vezes nem precisa ser tão longe, dentro da mesma região, a comunidade, bairros diferentes, né, que tem pessoas que têm uma outra religião, a maioria, às vezes tem escola que a maioria da comunidade é da religião católica, outra da religião evangélica. A gente precisa estar atento até essas questões, porque todo o nosso projeto tem que ser baseado na característica daquela comunidade. A gente tem que envolver a comunidade. Não adianta você fazer um projeto maravilhoso, como a professora falou, que seja copiado de um outro local e você fazer um evento dentro da escola e a comunidade não participar porque aquele evento não tem nada a ver com aquela característica daquela comunidade. Então é importante você construir junto com a comunidade. Difícil você chamar toda a comunidade para poder participar e construir algo tão importante que é o projeto pedagógico, mas é fundamental que todos participem, conseguir essa participação, mesmo que não seja assim ao mesmo tempo, mas que todo mundo possa dar sua contribuição, com certeza vão se envolver mais. Exatamente, pessoal. Voltando, a ideia da autonomia, ela foi descrita, está prevista na LDB, ok? 93/94/96, no artigo 15. O que fala a LDB, pessoal?
que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia e de gestão pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, vocês observem, é dada autonomia? Mas o que tem que ser observado? A questão do direito financeiro público. Então, observem, nós temos aqui progressivos graus de autonomia. Então, quer dizer que é dado ao mesmo grau de autonomia para todo mundo? Não. Nós temos uma escola que ela está começando a galgar esses degraus de participação, começando a implantar projetos. Então, é dado uma carta de crédito para essa escola. A LDB ela prevê que toda escola tem autonomia, mas essa autonomia ela precisa ser de forma progressiva, como foi colocado aí. Por quê? Porque a escola precisa organizar seus documentos, ela precisa organizar suas metas através do projeto pedagógico, o seu regimento, né? Então, se a escola está toda organizada, está com sua rotina organizada, seu quadro completo, então, aos poucos, ela vai conseguindo essa autonomia para poder desenvolver certas ações que antes tinha que pedir autorização da Secretaria de Educação, e ela vai criando essa autonomia aí aos poucos, né? A gente luta todo o tempo por essa autonomia, que é algo que é uma conquista aí bem significativa. Imagine você ter uma escola democrática, autônoma, em que todos participem, que a comunidade esteja envolvida. Realmente é o ideal que todos, né, almejamos, mas realmente é um caminho longo, mas que todos, né, já estamos dando o primeiro passo, que é ter os cursistas aqui envolvidos, né, no pró-funcionário, conhecendo direitos, deveres e ações para chegar nessa escola autônoma. Exatamente. Então, a gente pode até chamar esse direito à autonomia de maturidade administrativa, né, professora? Um bom termo, um excelente termo. A escola vai amadurecendo administrativamente, então ela vai conseguindo mais liberdade, né, para atuar na sua comunidade, sem precisar sempre recorrer às secretarias locais. Então, a responsabilidade pela gestão do patrimônio da escola é do diretor, ok? Voltando aqui à questão do gerenciamento, é ele que responde pelos bens que compõem o ambiente escolar, desde o prédio até os materiais de consumo. É também do diretor a atribuição de envolver todos os segmentos da comunidade na busca pela autonomia, pois essa conquista significa o sucesso da escola e, consequentemente, o sucesso na formação integral do cidadão que nela estuda. Então, todos os nossos esforços, enquanto funcionários, enquanto servidores da escola, é fazer com que as nossas ações, elas acabem convergindo para a melhor formação do aluno. Então, tudo isso tem que contribuir para que a gente forme um aluno que, além de dominar o conhecimento técnico, teórico, ele também seja um cidadão atuante. Por isso que é importante essa questão do exemplo, essa questão do aluno perceber que toda a comunidade está envolvida, que está todo mundo trabalhando em prol da escola. E isso acaba refletindo na formação do nosso aluno. Fica pensando nisso, viu? Agora, a gente falou de administração, agora nós podemos começar a trabalhar com o conteúdo da nossa disciplina, né? O foco, que é a administração de materiais. Então, nós temos aqui, olha só, indicação de planejamento, dinheiro, né? Poupar dinheiro. Então, nós temos algumas figuras para tentar ilustrar o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos começar com uma história que tem no livro de vocês, que é a história da Dona Genária. Diz que a Dona Genária ela é uma funcionária de uma escola pública na zona rural do interior do Brasil. Ela sempre gostou de ir ao cinema, assistir a filmes românticos, a boas comédias, mas isso era muito difícil, porque cinema só nos fins de semana e no centro da cidade.
até que terminasse o trabalho de casa, se arrumasse, tomasse o ônibus, que nos fins de semana não passava com regularidade, e chegasse lá, já teria perdido a sessão. Para piorar, caso conseguisse ir, tinha o problema da volta. Geralmente, as sessões acabavam tarde, e aí, além da incerteza do transporte, enfrentava o problema da falta de iluminação pública no setor onde morava. Mas, com a recente chegada da energia elétrica em sua região, sua vida tomou outro rumo. Depois da geladeira, da TV, do som, Dona Genária resolveu, levaria o cinema até sua casa. Iria adquirir um aparelho de DVD. Como primeira providência, foi logo fazer um orçamento. Percorreu vários estabelecimentos comerciais no centro urbano de seu município, comparando preços, qualidade das marcas, consumo de energia, tempo de garantia, manutenção, facilidade de instalação, manuseio, etc. Olha só como a Dona Genária é organizada, gente. Ela ainda atentou para as condições de pagamento. Pesquisou qual estabelecimento oferecia um maior desconto, caso a compra fosse à vista, e qual oferecia menor taxa de juros, caso precisasse fazer um parcelamento. Só então, Dona Genária fez opção, comprou o aparelho que melhor atendia às suas possibilidades, ou seja, aquele que lhe permitiria assistir aos seus filmes tranquilamente, na hora que quisesse, sem aumentar muito o consumo de energia de sua casa e cujo preço cabia no seu bolso. Assim, poderia comprar os filmes de que tanto gostava e os assistiria tranquilamente no conforto do seu lar, no horário que melhor lhe conviesse, quantas vezes quisesse e com direito a pipoca e tudo mais. Então, nós ilustramos a ideia do planejamento com a história da Dona Genária, ok? O que nós podemos tirar? Qual o moral da história para a nossa disciplina da Dona Genária? É a questão do planejamento e organização, pessoal. Isso aqui é fundamental para administrar uma escola ou qualquer outro tipo de atividade, tá? Então, nós temos que planejar sempre, justamente para nós sabermos qual caminho seguir, até porque você, enquanto funcionário, o diretor, as pessoas que estão à frente das tomadas de decisão, todos precisam estar cientes dos prós, dos contras, de tudo que é necessário para tomar a melhor decisão para a escola. Por isso que é importante todos participarem, essa ideia da gestão participativa, gestão democrática. Porque às vezes não, né? Uma pessoa só, ela não vai saber de todos os ângulos, de todos os prós e contras, por mais preparada que ela seja. É necessário que ela tenha outras pessoas para falar, olha, isso que você está falando, eu acho que não vai dar certo. Por que a gente não tenta assim? Então, é importante que todos estejam cientes dessas tomadas de decisões para que você possa ajudar a indicar qual o melhor caminho que deve ser seguido. Nós temos vários setores também, né? Quem melhor para falar da secretaria do que as pessoas que nela trabalham? Quem melhor para falar o que melhor, qual a melhor data para rematrícula, qual a melhor data, né, para a gente organizar ali que os pais venham até a escola, qual a melhor data para juntar com o coordenador e definir uma data para entrega de boletins, aquela pessoa que trabalha dentro da secretaria, que está diretamente ligado àquela atividade. Então a gente não pode, como a professora falou, por mais preparada que ela esteja, ela não está em todos os setores ao mesmo tempo, ela não é onipresente. Então ela precisa que todos que estejam nos setores contribuam com a sua opinião e organize da melhor forma as atividades, mas organizando, mas opinando, né, podendo participar das decisões, né? Não só na figura do diretor, mas o diretor precisa ouvir o funcionário, precisa ouvir o que ele precisa para desenvolver um trabalho melhor, o que ele já está, que já está bom ou que pode ser melhorado. Então as pessoas de diversos setores, elas realmente, todos trabalhando juntos, fazem um trabalho organizado e de forma bem harmônica.
Verdade. Então, todos os dias de nossas vidas, nos deparamos com situações domésticas, profissionais, relacionadas, para as quais precisamos de uma boa dose de planejamento e organização. E o fazemos com maestria, embora na maioria das vezes nem percebamos que o que estamos fazendo é pura administração. Então nós podemos dizer que nós somos administradores natos. Alguns melhores, outros piores, mas nós somos, ok? Então, pessoal, resumindo, nós vamos começar a trabalhar nos próximos módulos esse conceito de planejamento, de administração, que nós vimos só parcialmente, trabalhamos mais as teorias nos módulos anteriores. Agora nós vamos trabalhar com a parte de legislação, vamos ver nos próximos módulos pessoas que trabalham diretamente com isso nas escolas. Vamos pedir para que elas contem para a gente um pouquinho da história, de como isso é feito. E esperamos que você possa, a partir de hoje, começar a refletir na realidade, ali no seu contexto escolar, e pensar como que você pode ajudar a modificar, a melhorar a sua realidade. Né, professora Andréia? Exatamente, né? A gente, todos juntos, a gente pode aí desenhar, né, uma situação em que todos são participativos e que o trabalho com certeza vai melhorar no nosso dia a dia na escola. Isso mesmo. Então, para você refletir um pouco mais, nós elaboramos a sua atividade de sala com as questões de hoje. A professora Andréia estará aguardando os comentários, as respostas de vocês. Queremos que você participe ativamente e intensamente da aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, até depois do intervalo. Voltamos para a correção das nossas atividades. Professora Andréia, como estão as contribuições? Bom, no momento a gente não está no aguardo, né? Eu já até faço o questionamento se tem algum problema, que a gente já tenta aqui corrigir, né? Para a gente ter a interação, ter a participação de todos vocês, inclusive, principalmente nas questões interativas, que eu acredito que muitos têm aí a vivência, o dia a dia para socializar conosco. Então, bora lá, pessoal. A professora Andréia está aguardando, estamos aguardando as contribuições de vocês. Então, vamos iniciar a nossa correção. Temos a nossa primeira pergunta. De posse das informações estudadas nesta aula, observe seu ambiente de trabalho e reflita sobre a linha administrativa adotada. Então, esse é o enunciado para nós respondermos as duas questões, as duas próximas questões. Primeira, sua escola, ela apresenta mais características da administração ou da gestão? Justifique sua resposta. E aí, professora Andréia? Já estão recebendo aqui já a manifestação dos tutores, os alunos ainda estão elaborando as respostas, com certeza no decorrer aí da aula eles vão enviar, né, a contribuição, principalmente nas interativas. A gente quer saber o que está acontecendo aí nos polos, né, o que eles têm aí de vivência, no dia a dia, como é que está aquele trabalho de gestão ou administração, o que eles podem contribuir conosco. Então, estamos no aguardo. Então, vamos lá com relação à nossa vivência, né? Então, como a gente conversou, é um processo bastante difícil nós alcançarmos o conceito de gestão democrática, né? Primeiro, que é uma via de duas mãos. Às vezes é a questão do gestor, que ele às vezes não dá abertura para que todos participem. Às vezes é a própria comunidade também, que é apática, que não se interessa em participar, não tem aquela questão da identidade com a instituição. Então, são diversos fatores que podem
ser um entrave para o alcance de uma gestão democrática. Então, por exemplo, até hoje, pelo menos assim, eu acho que eu consegui trabalhar numa unidade que a gente conseguia ter, que nós tínhamos um gestor democrático, né? Era até interessante. Às vezes chegava um recurso que ia permitir a troca das cadeiras da sala de aula. Aí fazíamos uma reunião. Gente, temos essas cores aqui, esses modelos. O que vocês acham? Aí todo mundo discutia, né, pacificamente, qual que seria o melhor modelo para atender aos nossos alunos. Aí o dia que a gente teve que ir para uma reunião para escolher as lajotinhas da parede, nós vamos reformar um bloco novo. Aí a empresa está oferecendo as lajotas. Qual que vai ser a cor da lajota? Vamos observar como está a nossa instituição. O que dá para casar, para complementar o que nós já temos. Então, eu achava isso bem interessante, porque você, por exemplo, se via aquela lajota ali, não ficou legal, falar, poxa, a gente escolheu aquela cor, mas aquela ali não equilibrou com o restante da escola. A gente escolheu aquela cadeira, mas olha como esse material está, ele não é muito durável. Vamos nos reunir da próxima vez para falar, para não comprar mais desse modelo, porque eu acho que o outro é melhor. Esse aqui está demonstrando que não é um bom modelo. Então, você se sente, pelo menos eu me sentia, parte da instituição. Porque, por exemplo, eu vi uma coisa errada, né? O aluno estava ali quebrando a cadeira. Fulano, não faz isso é caro, porque eu sei que custou caro, eu participei do processo de aquisição, né, da escolha, então eu sei que não é fácil conseguir aquele recurso, então a gente tem que trabalhar em cima disso, e quando a gente fala assim, quando a comunidade não participa, né, não age, não tem essa harmonia, fica aquela coisa, né? Você vê, passa, tá vendo? O diretor escolheu aquele negócio ali, não falou com ninguém, olha que o negócio tá horroroso, não sei o que lá. O aluno tá quebrando a carteira. Problema, não é meu, é do governo, né? Então, nossa, infelizmente a gente costuma existir, a gente vê, e você sabe aí, que você já deve ter visto na sua unidade, pessoas servidores que infelizmente agem dessa forma, né? Eu comparo muito a questão da falta de participação, de uma escola democrática e de uma escola não democrática, e com uma família que tem diálogo e uma família que não tem diálogo. Imagine um pai de família, né? Ele dizer seguinte, olha, as regras são essas, não pode desobedecer, e sem ter nenhuma conversa com seus filhos, não reunir a mesa, não conversar a respeito, não pedir a opinião, e verifique se isso vai funcionar, ou se o pai falar, olha, não pode, explicando o porquê, explicando direitinho como são as regras, como funcionam, pedindo a opinião dos filhos, né, pedindo a opinião de todos, se vai trocar a pintura da casa, se vai alterar alguma regra, você comunicando, você conversando, você tendo um diálogo e você somente determinando, né? Com certeza você vai ter bem mais êxito numa família que tem a participação de todos os membros. Por quê? Porque você vai compreender por que está sendo feito aquilo, você vai opinar, então você vai se envolver. Então, quando você reúne a mesa, um pai de família, uma mãe, né, que hoje as famílias estão gerenciadas muito por mães, né, então a mãe explica, olha, a gente tem os horários, porque a gente precisa ter um horário para o estudo, a gente precisa ter um horário para o almoço, para o lazer, e por quê? Porque a gente precisa determinar certo tempo e a qualidade do tempo, explicando para cada filho o porquê de cada coisa. Com certeza, essa família vai funcionar melhor. Mesma coisa a escola. Se o diretor reúne todos, explica o porquê, pede opinião, as pessoas vão se envolver. Como a professora falou, as pessoas vão ali, não, eu não vou danificar porque ali eu participei da aquisição daquele material. E eu não estou falando só dos funcionários, eu estou falando dos alunos também, né? Porque os alunos precisam compreender que aquele patrimônio é público. E ele, se ele danificar, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem que providenciar o conserto, né? Porque é dano ao patrimônio, né? Então está no Estatuto. Então é sempre você conscientizar da importância do patrimônio público,
que ele tem que ser conservado, cuidado, como a gente falou na outra disciplina. A gente precisa estar sempre olhando, fiscalizando, para que a gente possa realmente ter tudo funcionando conforme a gente quer. Realmente, professora, gostei da comparação. E na segunda pergunta, há indicadores de autonomia? Quais são? Então, lembrando que a autonomia, ela pode ser pedagógica, ela pode ser financeira, administrativa. Então, dentro da sua instituição, quais os tipos de autonomia que você observa? Bom, a gente ainda não tem resposta, né? A gente está aguardando, né? Eu acredito que vai chegar ainda, né? A gente vai conversando a respeito, né? A instituição, já trabalhei em algumas instituições que o traço principal da autonomia é a questão da elaboração de projetos, o envio para a Secretaria de Educação. Lembrando que a autonomia, né, a gente está até falando aqui sobre, a gente não pode confundir autonomia com soberania. Né? A gente até eu vou ler o conceito aqui se a professora me permite, claro. De soberania. Soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Quer dizer, ela acredita que é totalmente soberana e não tem que prestar contas, né, nem a secretaria, nem a comunidade sobre as ações. Mas a escola autônoma, ela tem que prestar contas, ela tem que informar, mas ela tem liberdade para poder elaborar os seus projetos, ações, né? Ela tem autonomia para elaborar o seu calendário, só que, claro, obedecendo a legislação, né, obedecendo certos critérios que a gente conhece já das escolas, mas você tem mais liberdade, né? Você não está preso, você não está algemado às determinações apenas da Secretaria de Educação, né? Você pode traçar metas de acordo com as suas características. Exatamente. Bom posicionamento, professora. Então, conforme a professora falou, temos até a próxima questão que fala a respeito da LDB, né? Que temos uma resposta, professora, da a tutora Uzimar, de Ouro Preto. Ela enviou da questão 1. O poli está em discussão. Temos uma ideologia de melhorar a qualidade de educação através dos projetos políticos para a nação educadora. Porém, ainda nos barramos em muitos ideias antigas de alguns gestores. Isso ela colocou muito bem, o grupo da professora Yosimar. Realmente nós esbarramos com as ideias antigas de alguns gestores. Nós estamos num processo de eleição democrática, né, de gestão democrática, nós elegemos os nossos gestores. Mas, infelizmente, como os nossos políticos, nós às vezes não podemos adivinhar, né, que o certo gestor vai tomar tal atitude na propaganda que ele faz, na divulgação da sua campanha, ele demonstra um perfil que depois a gente vai ver no decorrer ali da administração, da gestão, que não tem nada a ver com o que ele divulgou. Mas, realmente, a gente está buscando, eu acho que o principal passo é o pró-funcionário, né? Você conhecer o que é democracia dentro da escola. Quando você conhece, você pode cobrar. E da próxima vez ele não vai se eleger, não é? Exatamente. Porque antes das eleições, antes de ser eleito, tudo são flores. Tudo são flores. Depois a gente conhece. Já enviada a questão 2 também, nós estamos na questão 3, né? Mas vamos ler a questão 2. A escola deve ter autonomia para elaborar, executar e avaliar seu PPP, no sentido de refletir sobre as finalidades sociopolíticas e culturais da escola. Ainda temos muito a melhorar. Boa colocação, Zimar. A escola, mesmo que ela esteja em processo de autorização e em processo de reconhecimento, ela não pode aceitar que a Secretaria de Educação determine como tem que ser o projeto político-pedagógico, como ela apenas vai seguir um roteiro, né, uma sequência digamos, objetivos, metas, estratégias. Isso não pode ser alterado, mas
como vão ser esses objetivos, quais são as metas, o que a escola, qual é a missão da escola, onde a escola pretende chegar. Quem determina é a escola. Então a escola tem que ter essa autonomia, tem que ter essa liberdade de traçar onde ela quer chegar. Então, muito bem colocada aí a resposta da Elzimar. Ainda a Elzimar de Ouro Preto, ela diz o seguinte, ainda na questão 2, lembrando que entendemos que as escolas, na medida em que têm seus projetos, são responsáveis pelo sucesso ou fracasso de suas práticas. Verdade, né? Então, quando você elabora um projeto, você tem ali traçado metas, objetivos, às vezes você não atinge, então se você envolve todos, não só um é responsável pelo fracasso, mas todos. E se houve sucesso, não só um é responsável pelo sucesso, mas todos. A importância do coletivo. O sucesso é mais garantido que o fracasso. Com certeza. Porque todos participaram, né, da tomada de decisões. Então isso é de uma significância, de uma importância tão grande para esse processo educativo que só vendo mesmo para você ter ideia do quanto é importante, né, professora? Exatamente. E com relação aos tipos de autonomia, é bastante comum as escolas terem a questão da autonomia pedagógica, né? Só que a gente também pode ter autonomia administrativa, que também figura do diretor, né? Ele pode ali reunir sua comunidade e participarem dos planejamentos, tomadas de decisões, e temos também a autonomia financeira, que é essa daí que geralmente ela funciona mais para umas escolas que para outras. Mas quando uma escola ela consegue, como a gente tinha comentado, amadurecer administrativamente, ela alcança essas três autonomias. A pedagógica, que já é de fato, quando criam a escola, já tem direito de comunidade reunir e trabalhar com projeto político-pedagógico. Aí entra a autonomia administrativa e a financeira. A financeira a gente pode dizer que é o último estágio de uma autonomia plena dentro do processo administrativo. Terceira pergunta. O que preconiza a LDB sobre a autonomia das instituições de ensino? Então, segundo nós temos aqui, diz que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia. Tá? Nós tínhamos comentado os progressivos graus de autonomia e de gestão pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Né? Então, novamente, lembrando, ele é autônomo, não quer dizer que ele vire as costas para todos os outros órgãos reguladores para prestação de contas, fala, não, agora a escola é nossa, a gente faz o que quer e não deve nada a ninguém. Não é assim. Te dão todo, você apresentando as características, né, aquela maturidade administrativa, para ter direito a essas autonomias, então você recebe esse voto de confiança e você pode, junto com a comunidade, podem executar, planejar, fazer o que for necessário para o sucesso da escola. Mas sempre às claras, prestando contas para a comunidade, como a professora Andréa citou, para todos, para a secretaria, para quem quer que seja necessário. Né? Então a escola ela tem que prestar contas, tem autonomia, né? Tem essa liberdade, mas tem que ter responsabilidade, conforme nós já dissemos antes. Alguma contribuição, professora? Estamos aguardando, tivemos a de Ouro Preto, né, e estamos aguardando os demais polos, né, a gente vai avançando, vai comentando e a gente continua no aguardo, né, as colocações que vocês fizerem, as experiências, claro que vão ser lidas aqui, só não serão lidas se não houver tempo, né, mas a gente lê na próxima aula, mas é importante que vocês tenham alguma participação de alguma forma para poder engrandecer nosso debate, né? Exato. Então, vamos à quarta pergunta. Quarta questão fala assim: considerando o contexto escolar, podemos afirmar que autonomia é sinônimo de soberania? E aí, pessoal, o que vocês acham
autonomia, soberania, né? Até rima, professora. Mas será que elas são sinônimos como administração e gestão, que foi o foco da nossa aula de hoje? O que a gente pode falar da autonomia? A gente viu que é quando a escola ela tem o direito de executar, de planejar os seus projetos, suas finanças, né? Setor administrativo, sempre prestando contas, mas a comunidade, os gestores que decidem, né? Que passam, que tomam essas decisões. Agora, no caso da soberania, o que é? Quando a gente fala soberania, o que a gente lembra, professora André? Você leu até o conceito para a gente, né? Soberano, você não depende da aprovação do povo, você toma decisões, né, independente da participação das pessoas, né, você não precisa prestar contas, né, você é soberano, você é totalmente livre, né? Quase um monarca. Como você fosse um rei, né, uma rainha, né, isso é um termo muito comum nos países que existe a monarquia. Então, eu vou completando aqui, a soberania se manifesta principalmente pela constituição de um sistema de normas jurídicas capaz de estabelecer as pautas fundamentais do comportamento humano. No âmbito externo, a soberania traduz, por sua vez, a ideia de igualdade de todos os estados da comunidade internacional. Isso a gente está falando mais da questão dos países, né? No conceito aqui, trazendo para a escola, é como se a escola ela independesse de qualquer cobrança, né? Ela ficasse livre de qualquer cobrança, de qualquer prestação de contas, né? E isso a gente não existe nas nossas unidades públicas, né? Exato. Nem pode haver, né? Que a ideia de soberania é que você não tem nada acima de você, né? Que você é o gestor máximo, não presta contas, não tem nenhum, digamos assim, nenhuma autoridade externa além de você. Então, essa que é a ideia de soberania. Então, considerando esses conceitos, você não pode dizer que soberania é igual ou é similar à autonomia. Nós já trabalhamos o conceito de autonomia e podemos dizer que soberania e autonomia não tem nada a ver, ok? Então, nós temos que evitar que se confundam, né? Que se confundam, né, dentro do nosso local de trabalho. Evitar que nós não tenhamos nem um gestor com perfil de administrador, né, e menos ainda de soberano. Soberano, né? Ok, pessoal? Vamos à quinta questão. Qual a diferença, segundo os conteúdos estudados, entre administração e gestão? Como isso pode refletir no contexto escolar? Então, a gente já tinha trabalhado administração, processo racional de manutenção. Olha só, vamos prestar atenção nessa partezinha em destaque. Processo racional de manutenção e controle sobre um grupo, uma situação ou uma organização, de forma que garanta os melhores resultados. Já a gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação efetiva e consciente das pessoas envolvidas nos processos decisórios em todas as instâncias de seu trabalho. Então, olha só, gente, lembrem que tendência burocrática, né? A questão do racionalismo, né? Então, por exemplo, a professora Andréia, ela tem que chegar no seu local de trabalho às 8. Só que a professora Andréia sofreu um imprevisto, teve um imprevisto no caminho, né? Acabou a gasolina do carro no meio do caminho, ela tinha esquecido de abastecer. Aí até ela achar um posto que estava super longe, ela chegou atrasada. Aí vamos dar uma advertência para a professora Andréia. Aí ela vai falar, poxa, mas foi algo que eu não planejei, né? Foi sem querer. Não, o seu horário de trabalho é às 8, você tem que chegar às 8. Se você não chegar às 8, você vai sofrer vai levar uma advertência. Então, aquela ideia do racionalismo. Não pensa, logicamente, que não é assim, né? Mas a ideia do racionalismo é aquela coisa engessada. Você não pensa nas pessoas, não pensa nos problemas, lado humano, né? No lado humano. Você pensa no lado técnico, né? A horário de trabalho é esse, tem que trabalhar das 8 às 12, depois das 14 às 18 e ninguém pode ter imprevisto. Então, quando pensam na questão da administração, é esse, que você não, parece que você não administra
não está trabalhando para pessoas, mas para as coisas. Por isso que a autora do nosso livro didático, ela diferenciou esses dois conceitos. Por isso, a administração, ela é voltada para gerenciamento de coisas, né, de patrimônio, e a gestão, o foco dela tem que ser o quê? A participação, tem que ser o reconhecimento, o incentivo à participação. Porque, como a professora Andréa falou, é igual a família, né? Você tem que incentivar o convívio, a participação, para que as pessoas se sintam importantes e queiram participar. Você não precisa obrigá-las a participar do processo, porque também não adianta as pessoas irem lá e fazerem as coisas de má vontade, porque a gente não vai ter processo democrático do mesmo jeito. Nós temos aqui Ouro Preto, a doutora Elzimar enviou a questão 4, a resposta da seguinte forma: entre a diferença entre soberania e a autonomia. Entendemos que a flexibilidade em refletir e agir nas necessidades e na igualitariedade faz autonomia um dos instrumentos para um povo que de certa forma se tornasse soberano em qualidade de vida. Ela usou esse termo soberano para qualidade de vida, não para o convívio dentro da escola, mas você ter uma qualidade de vida soberana, que você consiga realmente viver com qualidade, né? Você viver ali com uma certa independência, né? Então, foi a colocação, ela uniu os dois conceitos, mas separando a soberania para a qualidade de vida e não para unidade escolar. Muito bem, Elzimar, obrigada pela resposta. O Polo Ouro Preto está participando bastante hoje. E os outros polos, cadê os nossos polos? Vamos lá, pessoal. Nós queremos ouvir, né, as histórias de vocês. Nós precisamos socializar. Esse é o momento que vocês têm, que nós temos de qualquer probleminha podem citar, né, se algum problema de sinal, se algum problema ali com a questão da presença dos cursistas, né, para que a gente possa justificar aí a questão da ausência das respostas, né, para que todos realmente possam dar sua contribuição. Exatamente. Então, pessoal, nós esperamos que com que essa aula de hoje ela tenha instigado você a refletir na sua realidade escolar. Se você não conseguiu fazer parte dessas tomadas de decisões, diante de tudo que nós conversamos nas unidades anteriores, que você o faça a partir de agora, que você comece a pensar na sua importância, no seu papel dentro do seu trabalho. E pense o quanto que isso é importante, porque educação, ela não se faz só com o perfil professor sala de aula. Todos nós fazemos parte do processo, todos nós temos que trabalhar para ofertar uma educação de qualidade, porque isso vai refletir na nossa sociedade. Nós vamos entregar para a sociedade cidadãos conscientes, participativos e críticos, ok? Que é disso que nós estamos precisando. Então, agradeço a participação da professora Andréa. Obrigada, professora Jamília. Agradeço a participação e a atenção de vocês e até a próxima.